pessoas, tudo bem? Vou esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Embora eu não sei se vai vir muita gente aqui não, porque eu fiz essa live para variar em cima da hora, né? Pessoal legal que eu sou, né? Cris! Oi, Laís! Oi, Pamela! Nossa, mas eu fiquei uma terça-feira sem fazer, gente. Eu tive uns problemas familiares, por isso que eu não fiz. Deixa eu falar um assuntinho aqui, quando o povo vai entrando, né? Eu e a Valéria fomos convidadas para fazer parte de um projeto que chama Mulheres de Lotos, do Brasil Mais Social, Instituto Brasil Mais Social. Esse projeto visa ajudar as mulheres que sofrem relações abusivas, né? Porque tem vários tipos de relações abusivas. As pessoas às vezes ficam achando que é só aquela que bate, que apanha, mas tem o abuso psicológico, o abuso financeiro. E essas pessoas ficam muito perdidas, essas mulheres, na maioria das vezes, né? Mas eu só quero lembrar que existe relacionamento abusivo para homens também, tá? Que nosso projeto, por um acaso, é para as mulheres. E aí na quarta-feira, amanhã às 17h30, no perfil do Gil Santos, vou até pedir para a Valéria pôr o perfil dele aí, ela vai entrevistar a Luísa Brunet. Não sei se vocês sabem, mas a Luísa Brunet também sofreu abuso, ela foi agredida pelo marido. Aí ela se engajou aí nessa coisa de defesa da mulher, né, de relacionamentos abusivos. E amanhã eles vão entrevistar a Luísa Brunet às 17h30. Quem tiver interesse no assunto, porque se você não é uma mulher que sofre abuso, com certeza você conhece alguém que sofre abuso na relação, seja psicológico, financeiro, lembrando que nem sempre o abuso é apanhar, ok? Eu tinha falado para as pessoas que eu não tinha colocado assim nenhum tema, né? Eu só ia, né? Aí eu lembrei de uma coisa que o meu mentor falou um tempo atrás, e ele tinha dado um dado de 85%, e agora com essa coisa de Covid, né? Beijo, Camila! Muita gente morrendo, assim, aleatoriamente, sem saber quando, nem onde, nem porquê. Essa aumentou para 88%. O que aumentou para 88%? Né? 88% das pessoas, quando vão deixar a carne, o mentor fala que todo mundo, quando vai deixar a carne, entre os últimos 5 minutos, pode ser 1 minuto antes, 30 segundos antes, essa pessoa ela é tomada por uma espécie de epifania. Então ela vê toda a vida dela passar por ela, e ela vê como ela reverberou no universo, quais foram as ações positivas, quais foram as ações negativas. E quando essa pessoa sai da carne, 88% sai com algum tipo de arrependimento. Agora, quais são os arrependimentos mais comuns das pessoas saírem da carne, né? Um dos mais comuns é as tretas de família. Não se perdoaram, não falaram o que tinha para falar. E Jesus falava assim, né? Você não pode trazer a sua oferta para o altar sem antes se reconciliar com o teu irmão. E se reconciliar com o teu irmão, gente, não é você ir lá, conversar com ele aqui, fazer as pazes, mas aqui no seu coração a mágoa continuar. Porque o que se entende? Você está impuro, né? O que é essa impureza? É uma raiva, é uma tristeza que está ali te castigando, está ali te mortificando. Então você tem que fazer as pazes com o seu irmão. Então 88% das pessoas que vão desencarnando, um dos arrependimentos mais comuns é esse. Não fui capaz de perdoar meu pai, não fui capaz de perdoar o meu irmão, minha cunhada, enfim, as tretas de família. Se você não quer conviver com essa pessoa, o que é bastante comum, mas é importante que você faça essa limpeza interna, né? Perdoe essa pessoa no sentido de compreensão mesmo. Ela deu o que tinha para dar, fez o que tinha para fazer, e lembrando que ninguém tem um alvo nas minhas costas para querer me ferrar. As pessoas estão aqui só contando a história delas, para que vocês não cheguem, né, lá nos 88%, né? Fiquem entre os 12% que desencarnam aí mais plenos. Um outro arrependimento é eu trabalhei demais, né? Devia ter trabalhado menos. Aí a gente lembra até da música do Titãs, né? Do Epitáfio, devia ter trabalhado menos,
me preocupado menos. Então elas trabalham, e aí o que elas concluem, né? Que depois ela construiu uma série de fortunas que, quando ela está iminente ali no leito de morte, já tem gente brigando pela fortuna, né? Camisa da morte não tem bolso, não vai levar. E as pessoas vão ficar aqui para ficar discutindo, e é muito comum sempre ter treta de família por conta de fortuna, de dinheiro. É muito raro ter um desencarne, essa coisa se dá de forma harmoniosa, tá? Na maioria das vezes ela se dá na treta mesmo. E aquela pessoa ela vai desencarnando arrependida porque trabalhou demais e não viveu com a família. Uma outra coisa também são pessoas que vivem de agradar os outros. Eu deveria ter feito menos para agradar os outros, eu deveria ter feito mais para me agradar. Aí ela quer agradar todo mundo, a gente sempre conversa muito sobre isso aqui, né? Você não vai ser unanimidade, desista dessa ideia. Você não vai ser. Eu vou amar você por um motivo que alguém vai odiar pelo mesmo motivo. Eu sei, eu sinto isso na pele, inclusive. Então, esquece essa história, entendeu? Esquece. Você não vai ser unanimidade. E aí a pessoa vive de querer agradar os outros. É um dos arrependimentos também que a pessoa tem quando ela deixa aqui a carne. E também o famoso eu te amo que eu não falei. Aí você quer falar eu te amo por um monte de gente, você não fala ou porque se sente frágil, ou você não fala porque acha que a pessoa não merece, ou você não fala porque você tem vergonha, e aí você é pego de surpresa, porque quando você tem vamos supor, você tem um câncer, vamos dizer assim, que é uma doença que vai te matar aos poucos, né? Ela não vai, vir na porrada e te matar. Você ainda tem tempo de fazer isso. Mas quando você pega no mal súbito, quando você sofre um acidente, como agora, esse pessoal do Covid, que pegou, foi entubado, morreu. E aí? Essa pessoa não teve tempo de falar eu te amo. Gente, vocês querem falar alguma coisa pra alguém? Vão falar, gente. Vão falar eu te amo, ou eu não te amo. Vão limpar esse coração aí, ó. Vão tirar esse coração peludo. Vão tirar esse coração preto. Né? Essa era uma das coisas que eu queria ter dito. Agora eu quero contar uma história. Há um tempo atrás, eu queria fazer hipnose. E o meu mentor falava assim, eu não sou a favor da hipnose. E por quê? Eu gostaria que você não fizesse hipnose, mas ele respeita meu livre-arbítrio, né? Então ele só falou que gostaria que eu não fizesse hipnose. E assim como ele respeita o meu livre-arbítrio, eu também respeito ele. Aí ele falou para eu não fazer o curso de hipnose, eu não fiz. Aí a Valéria, uma vez eu conversando com ela, ela falou que ela tinha uma tristeza dentro dela, que ela conheceu um cara, e que ela foi lá e o cara fez alguma coisa que apagou a memória da tristeza dela, ela não lembrava mais aquilo. E aí eu falei, mas o que ele fez? Ela falou, não sei, ele fez um negócio lá. Aí eu tinha um amigo que ele tinha nojo de comida. Aliás, eu acho que ele tem ainda, porque ele não continua indo. Só que ele melhorou. Ele ia fazer a marmita das filhas dele, ele tinha nojo. A única coisa que ele come é industrializado. Então ele tem nojo de arroz, feijão, macarrão. E é muito bizarro uma pessoa ter nojo de comida, né? E aí ele foi nesse cara. Inclusive o JP também foi no cara, que chama-se Toninho. Ele é um cara que, inclusive, gente, ele emagrece pessoas manipulando energia. Ele emagrece de deixar até os gominhos na pessoa, assim. Aí eu falei, bom, se esse cara sabe fazer isso, eu sei que tem dons que nascem com você e tem dons que você pode desenvolver. Aí eu falei, se esse cara sabe fazer, eu também vou saber. Aí eu fui. Vi lá tudo como ele fazia, falei, agora eu vou fazer o teste. Aí eu testei e super funcionou. De enfraquecer a memória das pessoas, de enfraquecer insegurança, fazer elas esquecerem algumas coisas. Aí, JP passa o contato. Então, mas aí agora vamos lá, peraí, Cris. Aí o meu mentor falou, Margarete, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ensinar as pessoas a lidar com as dores dela e não apagar essas dores dela. E eu vou te falar por quê. Futuramente, essas dores dessas pessoas vão ser o calcanhar de Aquiles delas. Se você não tem suportabilidade para lidar com a dor ou do desencarne de alguém, ou de um amor que deixou, ou
se você não tem suporte para lidar com isso, quando vierem as maiores provações, o que vai ser dessas pessoas? Porque elas não sabem lidar com isso. Como você acha que essas pessoas vão ser controladas? Porque o governo oculto quer controlar todo mundo. Como isso vai se dar? Eles vão pegar as pessoas no seu calcanhar de Aquiles, eles vão pegar as pessoas nas suas fraquezas. Se as pessoas não se fortificarem nos espíritos dela, se elas ficarem apagando memórias de coisas que elas ajudaram a criar, porque veja, o desencarne é uma coisa que faz parte da vida, dói, entristece, dá saudade, mas você tem que aprender a ter respeito pelo começo, meio e fim. Essa é a trajetória da vida. Começo, meio e fim na carne. No entanto, isso se processa e continua. Se a tua história findou aqui, você tem que ter respeito por essa força motriz maior porque ela sabe o que está fazendo. Se você deu cabo da tua vida, você que ficou aqui sofrendo, tem que respeitar o livre-arbítrio daquela pessoa. Ela vai ter as contas dela lá para acertar, né? Mas você vai ter que respeitar que foi o que ela quis fazer. Não adianta você ficar aqui desolado e acabar com a tua vida por conta disso. E você tem que aprender a lidar com a fome, tem que aprender a lidar com a falta de dinheiro, tem que aprender a lidar porque um amigo brigou. Se você não sabe lidar com essas coisas, como que você vai lidar com as coisas mais sérias? Quando começarem a acontecer, e aliás elas já começaram a acontecer. Então essas pessoas têm que ser fortes no espírito delas. É lá que elas precisam ser fortes. Porque senão são pessoas muito fáceis de serem programadas. Se você consegue ir lá desprogramar a tristeza de uma pessoa, qualquer um pode ir lá e programar uma outra coisa nela. Ela deixou a mente dela tão frágil que alguém vai lá e programa uma tristeza, programa uma ideia de que ela não serve para nada, de que ela é dependente, que inclusive isso entra nas relações abusivas, né? Você cria essa ideia na pessoa, por quê? Porque ela tem a mente frágil. Então vamos dar um exemplo. Alguém vai tentar me reprogramar? Vai conseguir? Improvável. Porque a minha mente é forte. Eu sou muito forte nas minhas convicções. Eu sou muito forte no meu espírito. Eu tenho muita certeza, não gosto nem de falar fé, porque fé é acreditar em algo que não se conhece, né? Mas a fé é um bom fluido. Mas eu tenho muita certeza, vamos dizer que eu já tenho o fluido da fé pronto, eu não tenho que produzir o fluido da fé, como a maioria das pessoas tem que fazer, porque eu tenho certeza nas coisas. Eu tenho certeza no processo, eu tenho certeza no que a vida está fazendo. Então alguém vai vir aqui, vai colocar uma ideia, não, porque eu vou questionar, vai ser muito difícil. E é uma coisa interessante, né, que tem uma série, que é aquela Ocean, né, que tem uma parte que eles começam a obrigar a pessoa a comer um chip. E aí no que ela come, ela começa a ser manipulada por uma inteligência artificial. E uma das moças começa a querer brigar com aquela inteligência artificial manipulando ela fala, sai da minha cabeça, sai. Ou seja, ela era muito forte, e ela é a pessoa mais forte nas convicções da série, né? E ela não consegue, aquela força começa tentar manipular e não consegue, aí ela começa a trazer dores físicas para aquela pessoa, porque você vai ter que ceder a mim. Aí quando a pessoa não aguenta mais, cede, acaba cedendo para ela, até que alguém consegue tirar o chip dela, porque ela não aguentava mais aquela mente manipulando ela. E parece, nossa, isso é coisa de ficção científica. Gente, não é. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Eu até resisti até de fazer essa live. Tem gente aqui que sabe disso, que eu falei que eu ia fazer sobre reprogramação mental. Não, será que essas pessoas estão preparadas para saber que futuramente elas podem ser reprogramadas para serem robôs? E tudo isso porque elas não trabalham a parte funcional delas, emocional, que é o que vai dar força espiritual, porque a tríade, lembra da tríade? Meu intelecto, armazenar conhecimento, o meu emocional vai transformar esse conhecimento em sabedoria e eu alcanço o topo da pirâmide, que é a minha inteligência espiritual, eu me conecto às grandes inteligências. É muito difícil que alguém me programe. Eu posso ser torturada? Posso. Hoje eu sou uma pessoa com dificuldade de sentir dor física. Hoje eu já sou assim. E eu tenho dor, obviamente, mas eu sinto menos dor do que a maioria das pessoas sentem. A gente vai ser torturado se for o caso? Pode ser que seja. E como é que a gente vai fazer? Vai ceder. Por quê? Porque não está preparado nem para as dores emocionais. Entendem isso? Tem pergunta de Gustavo, ele perguntou pertinente. Mas muitas vezes não conseguimos identificar o que foi programado no nosso subconsciente. O que fazer?
Então, sabe que isso é uma pergunta interessante? Porque a maioria das coisas que é programada no teu subconsciente não foi por você. Fala da origem. Que tem os extratores, né? E, então, a maioria das coisas que está no teu subconsciente é você. A origem coloca muito no inconsciente. Aquele filme lá, A Origem, quem assistiu, tinha os extratores, né? Quem são os extratores? Aqueles caras que enquanto você está dormindo, ele vai lá no teu sonho e fala, você é um cara foda. Não, fala que ele é horrível. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que ceder ao pai dele, não é isso? Cede ao seu pai. O pai dele pagou para os extratores irem lá e colocar no inconsciente dele que ele tinha que ceder para o pai dele. Aí você acorda com aquela ideia súbita. Olha, eu tenho que fazer isso. Algum extrator foi lá e colocou. E como isso? Vou lembrando, né? Hackeando o nosso programa. A gente está dormindo, aí essa senha é frágil, é fácil de ser hackeada. O extrator vai entrar em qualquer mente? Não, o extrator vai entrar dentro de uma mente subconsciente frágil. Né? Você está ali com a tua senha fraquinha, você é muito frágil, aí você é reprogramado durante o sono por esses extratores. Essa é viagem. Não, não é, gente. Vocês têm pesadelos. O que você acha que são os pesadelos que vocês têm? Né? Muito é o seu subconsciente, mas muito realmente são perseguições. Você faz projeção astral, você entra em portais durante o sono. Acontece muita coisa durante o teu sono. Eu tô vendo mais perguntas aí. Como lida com as dores emocionais? Então, a gente sempre fala para que você jogue luz nas suas dores, né? Para começar, a dor emocional ela é efeito de uma causa. Qual é a causa? Vai descobrir qual é a causa. O que está te causando dor? Você está com raiva. Por quê? Você está triste. Por quê? O que te causou tristeza? Normalmente é essa coisa que eu acabei de falar, a incompreensão, a expectativa, a ficar esperando nas outras pessoas. Quase tudo que causa dor tem muito a ver com aquela expectativa que eu tenho das pessoas, né? Eu fico esperando um monte de coisa das pessoas e elas não cumprem. Isso me frustra, isso me entristece. O Lucas perguntou, o que você tem a dizer sobre essa nova gripe que está surgindo na China, que pode se tornar uma nova pandemia? O que eu tenho para dizer, Lucas, você não me acompanha então, né? Porque eu falo que vai ter novas doenças, ó, desde as primeiras lives lá. Vocês estão achando que é só o corona? Não. 10 anos, prestem atenção. 10 anos de testes. Se prepare. Danilo perguntou, todos os espelhos são portais? Como bloqueá-los? Todos os espelhos são portais, as TVs são portais. A TV é uma coisa interessante, né? Porque a TV, você entra no estado de hipnose sem perceber, né? Ela vai te hipnotizando e você não percebe que você está entrando no estado de hipnose. Eles falam que futuramente vão aparecer coisas da TV que as pessoas vão estranhar, porque os portais vão começar a se abrindo, né? Então, o que protege você de portais é você mesmo, é sua autoproteção. Os portais existem, muitos em todos os lugares. O que te protege de não acessar portal errado? O seu teor energético, né? Eu, por exemplo, se eu for acessar portal, eu só acesso o portal da subcrosta porque eu vou lá fazer recolhimento, conscientemente. Eu sou uma pessoa que recolho espíritos, ou mesmo aqui na crosta, quando a gente vai na Cracolândia, ou vou na subcrosta. Mas isso eu faço de forma consciente. Inconsciente, ninguém me leva para portal nenhum. Eu vivo tentando entrar em espelhos. Eu tô falando. O café é louco, diz que fica tentando entrar em espelhos. Tem mais. Por que o processo de autoconhecimento é tão doloroso? Então, isso é muito o viés que eu levo, né? Porque pra mim é muito mais doloroso essa fuga que vocês fazem de ficar esperando dos outros. Essa fuga que vocês, em vez de você esperar de si mesmo, você espera de outras pessoas. Em vez de querer você conhecer a si mesmo, você quer entender e conhecer outras pessoas. Isso pra mim é muito mais confuso, muito mais dolorido do que o processo do autoconhecimento. É que o autoconhecimento, ele bate direto aonde? No teu ego, né? O ego fica nervosinho, né? Quando descobre que você é individualista, que você é guloso, que você é sarcástico. Aí o ego fica lá, não, eu não sou nada disso. E invejoso, gente, não existe invejoso nesse planeta, gente. Você acredita? Você fala que a pessoa é individualista, ela aceita. Você fala que ela é autoritária, ela aceita. Fala que a bichinha é invejosa, lascou tudo. Ninguém quer ser invejoso nessa vida. E tá cheio, hein?
A Eliana perguntou o que significa ter vários sonhos e nenhum com explicação. Então, esse negócio de não ter explicação, eu explico tudo que é sonhos. O pessoal vem lá nos direct falar pra mim os sonhos, cada um sem pé nem cabeça, eu explico direitinho para as pessoas. Elas ficam até meio assim, nossa, agora... Aí elas conseguem fazer o link. Porque às vezes parece que não tem pé nem cabeça. A gente acha interpretação para quase todos os sonhos, para 98%. Gustavo perguntou, se não conseguimos identificar as causas, a hipnose não seria válida? Então, olha lá. Se você não consegue identificar a causa, é porque você não quer identificar a causa. Vamos combinar? Como é que você não sabe por que você está com raiva? Como é que você não sabe por que você está triste? A menos que você tenha uma coisa vindo, que é aquilo que eu falo para você, porque você é meu terapeuta, você sabe disso. A gente vai tentar aqui. Se a gente não conseguir aqui, é porque você plasmou isso em outra realidade. Aí o que a gente faz? Uma regressão para descobrir o que aconteceu na outra realidade. Você já passou por isso comigo. Aí a gente só vai para esses meios. Eu não faço hipnose, eu faço regressão. E na minha regressão você fica consciente que você também sabe disso. Quem desdobra sou eu. E aí eu vou tentar entender, mas antes de fazer isso eu vou buscar todas as respostas aqui. Que é o que a gente faz. O Gabriel pediu para você falar sobre signos. Mas, gente, eu não sou astróloga, não sei se vocês tiraram essa ideia que eu entendo de signo. Eu vou começar a estudar signo para falar para vocês, de verdade. Eu não sou astróloga. A Cleide perguntou se celular também é portal. Celular? De certa forma, a luz que ambos emitem é a mesma. Então, o processo de hipnose aqui acontece também. Ah, não, pode acontecer hipnose, mas ela disse que é um portal de abrir, né? Então, você sabe que o celular ele pode ser um portal chamado portal consciente, porque o que acontece? Às vezes você tá lá no celular e você vê uma notícia, e você entra naquilo com fé e amor. Eu vejo gente irritadíssima no celular. Aí aquilo acaba se tornando um portal consciente, não é um portal inconsciente, mas uma coisa que você tá vendo aquilo, parece que você tá vivenciando aquilo. As pessoas fazem muito isso, eu acho isso meio loucura, né? O Kenji perguntou, o que acontece com as pessoas que morrem ou se matam? Que morrem ou se matam? A gente deve estar falando de suicídio. Então, depende. Então, é que a pergunta dele é assim, quem morre, morre, né? Aí são 34 mil casas cósmicas para cada subcéu, né? Então aqui, na crosta, 34 mil casas cósmicas. Primeiro céu, 34, mais ou menos assim, as divisões, né? Aí depende, tem pessoas que vão para lugar que não sabem que desencarnaram, tem pessoas que vão passar por processo de botânica, pintura, para poder ser preparado, para avisar que desencarnou, elas ficam achando que estão numa casa de repouso. E tem pessoas, normalmente quem comete suicídio vai para o estado umbralino, porque quando você comete suicídio, você já está no estado umbralino, que é mental esse estado. Aí você fica no estado de escuridão, você vê tudo escuro, aí depende de cada pessoa, como que ela está enxergando as coisas dentro dela. A Eliana pediu para você falar mais sobre futuramente sermos robôs. Então, é quando você é automatizado por uma força que não é você mesmo, né? De alguma forma, se você for olhar para a sociedade já é meio robótica, né? Meio que todo mundo segue a mesma coisa, todo mundo segue um padrão, todo mundo está indo para o mesmo lugar. Aí eu estava discutindo aqui agora até de um cara que... Qual é o nome do cara? Dan Bilzerian. Dan Bilzerian, que ele tem lá foto com um monte de mulher. Aí começaram esse mimimi da mulherada, para de seguir o cara. Aí você segue o cara, eu vou parar de seguir você. Aí o neguinho deixou de seguir 80 pessoas, porque 80 pessoas seguiam. Cara, pra começar, se aquela mulherada tá lá, tá porque quer, né? Tá tirando foto com o cara porque quer. Eu falei, gente, por que o pessoal maluco, por que as pessoas acham que elas são tão juízes assim, que elas têm direito de dizer como que as pessoas vão viver a vida delas? O cara vai ficar preso na causa e efeito dele. Se a causa e efeito dele for negativa, o que você tem a ver com isso? Ah, mas a gente tem que parar de seguir. Tá bom, mas você para de seguir teu amigo porque teu amigo segue ele? Isso pra mim não faz nenhum sentido, isso pra mim é robotização. Vamos todo mundo seguir a mesma ideia. Eu acho isso muito estranho. A Paula disse, e quando cedemos a esta reprogramação para manter a paz em um ambiente, isso causa um mal-estar e dores físicas? Mas como
que você vai manter a paz sendo reprogramado? Paz é um estado interno que você só consegue indo pra guerra, inclusive, né? Ela pergunta se tem algum exercício não, pra aliviar isso. Você quer encontrar paz? Você tem que encontrar paz no caos, filha. Ficar na paz de frente ao mar, tomando uma super geladinha. Ó, até eu fico na paz lá. Vai lá pra 23 de maio com 40 graus e 9.000 quilômetros de trânsito. Fica em paz ali. Aí, pô, ninguém te tira desse estado mais. É aí que a gente fala do estado meditativo, né? Você quer ficar em paz? Fica no caos. Quando você estiver no meio do caos, começa a treinar. Eu não vou dar vazão aqui, eu vou me pacientar nesse lugar aqui de louco. Começa a treinar a tua paz. Conseguiu? Acabou. Acabou mesmo. Camila perguntou, as pessoas que voltam, tipo moradores de rua, ou pessoas que vêm de alguma deficiência, pode ser algo feito na vida passada? Então, a gente sempre fala uma frase, né, que a gente até aprende no divinismo, né, mas que é confirmada pelo meu mentor também. Não há nenhum inocente aqui sofrendo em vão. Todas as pessoas que estão aqui estão presas em uma lei de causa e efeito, ou no karma positivo, que são aquelas pessoas que todo mundo fala, nossa, nasceu virada para a lua, né, consegue tudo. Karma positivo. E aquelas, karma negativo. A Carol perguntou, Margot, o que você acha sobre essa nova questão que está surgindo sobre 2022 ser o fim do ser humano na Terra? Não, relaxa, vocês vão se lascar muito ainda. 2022 não vai ser o final do ser humano na Terra. A Eliana disse, é normal em algumas horas ou dias esquecer a raiva, a mágoa? Não, na verdade, normal seria você nem sentir a raiva nem a mágoa. Meu mentor fala que normal é não causar dor e normal é não sentir dor. Isso é a normalidade, quando você está num estado pleno dentro de você. Isso é a normalidade do ser humano. Se você esquece a raiva durante o dia, é comum, né? Isso é comum, normal é não sentir dor. A Daniela disse, nossa, tenho muitos sonhos reais, reais em aspas, acordei um dia gritando, pedindo ajuda e ninguém me ouvia. Então, tem que ver que tipo de sonho, né? O Gustavo disse, traduz. Traduz, vou traduzir o que, Gustavo? O que é provavelmente a resposta da última pergunta dele. Mas a última pergunta dele eu até expliquei pra ele, que ele é uma das pessoas que eu fiz regressão. Explica para as pessoas que o tempo da minha leitura não bate com o tempo da sua resposta. Então, gente, vou explicar. Como tem muita pergunta, o tempo da leitura não bate com o tempo da resposta. Então, por exemplo, assim, você fala, traduz o quê, Gustavo? Gustavo, dá na tua cara, hein? Você me ajuda aqui nesse negócio. Fica aí me atrapalhando. Aí o Kenji perguntou, o que são esses processos? Tipo, para que servem? Que processos, tá vendo? Entendeu? Vocês têm que... Porque eu tenho que seguir a ordem das perguntas. Então, como ele tá seguindo a ordem das perguntas, eu não sei que processo que é esse que você tá falando. Pergunta aí de novo agora, falando qual processo. O Gomes falou, eu sou um cara materialista, como faço para desapegar? Então, gente, essa coisa do materialismo, né, que eu estava tendo uma aula sobre isso com meu mentor uns dias atrás aí, como o fio prata é criado, né, que as pessoas acham que aquele fio prata, né, que liga ao perispírito é uma coisa, ele falou que esse fio prata não emprataceria, esse fio prata é transparente, porque é um elo de energia com você e a tua consciência, por exemplo, eu tenho energia, você está vendo ela aqui em mim? Não, é só alguém muito extrasensorial que vai ver uma energia, né? E esse fio prata, ele não era para ser visto. Ele vai criando densidade conforme as atitudes e os pensamentos das pessoas. Quanto mais materialista você for, mais é difícil cortar o seu tal fio prata quando você desencarna. Aquelas pessoas que vão ser enterradas junto com o corpo, né? Porque não conseguiu cortar o fio prata, porque está preso no materialismo. Para pensar, né, que eu estava falando que a camisa da morte não tem bolso, né, e Mateus fala, construa tesouros em que a terra e a ferrugem não possam corroer, né, você tem que construir tesouros internos. Essa coisa material serve para nosso luxo, para conforto e para satisfazer muito o nosso ego. A nossa consciência não precisa de absolutamente nada disso. Você precisa entender, você está a favor do teu ego ou a favor da tua consciência? A Stey disse, agora que você falou do estado umbralino e em vida, faz todo sentido. A Camila disse, você é a melhor. Beijo, obrigada. O Gomes
que é o que mesmo que perguntou, que falou que é materialista, ele falou, eu posso mudar por mim mesmo? Acredita na minha mudança? Sim, inclusive você pode mandar por você mesmo, você pode mudar por você mesmo. Não, Valéria, não me complica não, você sai e entra de novo, aí aparece um negócio lá. A Crislene falou, amiga, fala sobre os mundos paralelos e não existir tempo e espaço. Então, a gente fala sobre mundos paralelos, o que as pessoas entendem por reencarnação, né? As reencarnações. A gente fala que essa dimensão é uma dimensão e todas as realidades acontecem dentro dessa única dimensão. Então, lá em 325, 1800, 1524, 1900, 2031, tem tudo a ver com as realidades paralelas. Não é reencarnação. Mas que horas são? São agora 7h30. Ah, que a Valéria sumiu. 7h30. Manda de novo. Fala. O Gustavo perguntou, e esse novo vírus chinês, será pior? Então, na verdade, eu lembro que a gente comentou que eles iam ter algumas... Eu nem sei se esse vírus chinês vai ser realmente alguma coisa já agora. Que por enquanto tem uma suposição de que ele possa vir para humanos. Mas eu posso garantir que vão ter algumas coisas sim que vão acontecer com os humanos. Que são aquelas doenças que ninguém vai saber a cura, vai ter que ter todo o trabalho que meu mentor falou, vocês lembram? Medicina do futuro. Energeticamente você vai conseguir se curar. O que você está fazendo? Eu tô aceitando a Valéria, que ela vai falar um negócio. Eu acho que eu aceitei, aguardando a Valéria. Vai. Quer responder a Júlia? A Valéria aí, pode. Segura aí que eu vou responder aqui, Val. A Júlia diz, Margot, fala sobre inteligência emocional, por favor. Júlia, inteligência emocional? Apinados. Então. É a tríade, né? Eu pego todo o meu... Quanto mais conhecimento eu tenho, conhecimento me confere autoridade. Mas se eu não transformar esse conhecimento, né, dentro de mim, por exemplo, eu vou ler o Corão, que é uma das bíblias da humanidade, sensacional por sinal, mas se eu não transformar o que o Corão está me dizendo e dentro de mim, eu não trabalho minha inteligência emocional. Eu vou ler a Bíblia é um tratado de autoconhecimento. Se eu transformo aquilo dentro de mim, o que eu transformo? A minha inteligência emocional. A minha inteligência emocional é eu saber lidar com as coisas, é jogar luz, compreensão nas minhas dores, é entender por que elas acontecem, onde está a minha fragilidade. É esse processo de autoconhecimento, onde eu vou sabendo quem eu sou, qual o meu propósito. E saber diferenciar, tá, gente? Propósito de objetivo. Objetivo, ter uma casa, carro, conta bancária. Propósito, crescer espiritualmente. O único propósito do ser humano aqui é evoluir e produzir o bem. Esse é o propósito. O resto é tudo objetivo. Tem mais alguma pergunta? Tem, mas... Não, que a Valéria vai falar daqui a pouquinho, deixa eu responder, a Valéria espera. Ela vai falar sobre isso. Aqui, eu tô aqui esperando, tô aqui assistindo na live mesmo. É isso aí. Mandem pergunta. Eu já tenho assistente hoje no JP, não precisa, muito quietinha aqui, ó. Hoje? Todo dia. Não, porque quando ela entra, ela fala, né? O Diego Nunes disse Margot maravilhosa. Amém. Beijo, obrigada. O Kenji, que é o que perguntou lá em cima, fala assim, sobre a minha pergunta, o que acontece após a morte? Como funciona esse processo e o porquê? O porquê? Porque existe uma continuidade, né? O teu corpo morre, teu espírito segue. E tem que existir uma continuidade. E a continuidade, assim como aqui, a gente fala que não tem ninguém sofrendo em vão, cada um está vivendo um processo de continuidade. No outro lugar para onde você for, você também vai continuar o seu processo de continuidade. Porque se não fosse assim, seria o quê? O fim. Acabou tudo, terminou. Por isso que tem que ter o processo. É nesse processo que você cresce. É nesse processo que você aprende. Só que agora nós vivemos a era da maturidade. Não tem mais ninguém aqui para aprender absolutamente nada. Deixa a Valéria falar um pouquinho sobre as relações consideradas relações abusivas. Prestem atenção aí, pessoas. Gente, olha, amanhã eu e a Margot não vai estar junto com a live, né? Porque a gente também tem um grupo de terapia, vai ter uma logística aí. Muita gente aqui tá na live também está participando do grupo de terapia às quartas, mas amanhã vai ser 17h30. Crislene louca. No Conhecido nos Santos. Olha, eu tô vendo aqui a reflexo da luzinha no meu óculos, tá vendo? A Crislene falando, a Valéria é tão linda, sem ciúme, Margot. Margot já superou o ciúme, ó. Obrigada.
Viu, meus amores? Então, a gente vai lançar, a Luísa Brunet tá vindo, como a Margot falou no início da live, a gente vai convidá-la para ser madrinha, né, ao vivo. Vai passar em alguns canais e, assim, uma alegria poder fazer parte, contribuir, até porque não existe muita informação, é curioso, né, assim, o problema do Brasil ainda é cultural, porque muitas mulheres são agredidas e acabam sendo negligenciadas até mesmo por autoridades, né, delegados que acham, vai se entender com o seu marido, ou será que foi isso mesmo? Esses dias aconteceu no ônibus, o cara ejaculou na perna da mulher, ela foi lá mostrar, super constrangida, será que isso não foi água, não? E ela ficou 1h30 para ser atendida e ninguém deu a menor bola pra mulher. Que absurdo, então, né? Então, tipo de coisa que é surreal que acontece no Brasil. Mas a desinformação é por parte das mulheres também. Então, Margot, o que o programa está propondo, né? Essa conscientização primeiro para entender o que é o abuso moral, né? Abuso psicológico, né? Ele vem junto com o patrimonial, né? Às vezes a mulher passa muito tempo do lado do homem e o poder ainda manda muito, né? A questão da questão financeira. A violência física, né? 500 mulheres são agredidas, mais de 500 mulheres por hora no Brasil, gente. Esse número na pandemia, imagina, as mulheres tudo confinada com os agressores, aumentou 50% o número de agressão contra as mulheres durante a pandemia, então é um problema maior ainda. Então é preciso que as pessoas entendam primeiro o que é, e Mulheres de Londres está aí para isso, para prestar uma assistência completa às mulheres, encaminhamento. E quem quiser amanhã participar da live vai ser no perfil do Gil Santos, né? Acho que é Gil Santos Craques, se eu não me engano. Então, mas é que existem outras nuances de agressão que não fica só no âmbito da agressão ou sexual. Tem mulheres que são estupradas pelos maridos, tá, gente? Vocês acham que não, mas porque o sexo nem sempre é consensual. E sexo, na minha opinião, tem que ser consensual. E às vezes não é consensual, ela é realmente estuprada pelo marido e ela se sente na obrigação, mas eu casei com ele, né? Aquela coisa bíblica, né? Procriar, né? Acha que você tem que estar ali para procriar, depósito de esperma, vou e pronto, acabou. E não é consensual, porque ela acredita que ela tem que cumprir o papel dela. Mas o que é o papel dela? O papel dela é ser feliz. O papel de uma pessoa, seja ela homem, seja ela mulher, é não se agredir. O papel de alguém é ser feliz, né? Dentro de uma relação, principalmente. Existe aquela coisa do financeiro, não, eu vou cuidar de você. Começa assim, tá, gente? Eu vou cuidar de você, você não precisa se preocupar. Eu vou dar tudo o que você precisa. Fica aqui cuidando de mim, cuidando da casa. Aí a pessoa fica toda lisonjeada e fica. E aí ele vai minando essa pessoa, vai minando, vai minando. Quando ela vê, ele tirou toda a autoestima daquela pessoa, falando que vai cuidar dela. E aí um belo dia ele conhece alguém que peita ele, porque o homem é assim, o homem gosta de desafio. Ele encontra uma louca que começa a desafiar ele, sabe o que ele faz? Ele te larga. Ele te larga e vai embora. Olha, quer saber, eu não quero mais ficar com você. Porque o que Nietzsche fala, né? O ser humano gosta do desejo e não do objeto desejado. Quando ele não tem mais nenhum desafio com aquela mulher que cedeu para tudo, absolutamente tudo, ele larga ela na rua da amargura. E às vezes ela já está com 40 anos, como eu estou vendo muito isso acontecendo, e está sem uma profissão, aí bate a insegurança, onde eu nunca trabalhei, aonde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, do que eu vou sobreviver, ou dentro da própria relação ele traz uma outra pessoa, fala, tem outra pessoa assim, mas aqui é a minha casa, e ela continua lavando, passando e cozinhando, e ela aceita a situação porque ela não sabe como que ela vai fazer, ela não tem dinheiro. Como que eu vou sustentar meus filhos? Eu tenho que aguentar esse louco. São várias nuances em que ele vai, a xenofobia, né? Que fica tirando sarro com a cara da pessoa, da onde ela veio, de que cidade, ou porque você, nossa, mas você tá tão gorda, não, mas eu gosto de você assim mesmo, mas você tá gorda. Sabe essas coisas assim, que vai minando a autoconfiança da pessoa? É tão terrível isso, e a pessoa vai ficando, chega num ponto que ela se questiona, gente, eu já vi mulher se questionando se ela tá fazendo alguma coisa errada. Mas o que eu tô... Ela fica achando realmente que ela tá fazendo alguma coisa de errado. Mas o que eu tô fazendo de errado? Vem muita mulher assim pra mim, achando que o problema tá nela. Mas será que o que eu fiz que eu não consegui conquistar ele? Você não percebe? A pessoa não percebe. Que o problema não tá nela. Que esse parceiro, e isso não se dá só com homem, tá? Dá em relações homoafetivas, tá, gente?
Esse parceiro é doente, esse parceiro quer justamente minar você porque ele não quer que ninguém te olhe, ele não quer que ninguém te assedie, então ele condiciona você àquilo. Você tem que prestar muita atenção nisso. A pessoa foi embora, só porque eu tô falando de violência feminina, fala aí. E eu acabei de receber aqui, inclusive, tô olhando aqui no celular, diz que agora o novo risco de violência da mulher, veneno na máscara e fogo com álcool em gel. Então, assim, são casos, a gente fica, é surreal, como eu falei aqui, a gente fica assustado, né, com o que tá acontecendo. E tem diversos tipos de abusos. Isso é diário, como você falou, as mulheres se sentem intimidadas, ameaçadas e destroem a autoestima. É um tipo de programação, né, Margot? Como você falou, muitos casos acontecem há tantos anos e essas mentes são moldadas de acordo com o agressor. Então, ele deixa a pessoa ali totalmente refém, emocionalmente, financeiramente, né? Então, ela é reprogramada. Acredita mesmo que não consegue sem ele, acredita mesmo que é um incompetente, que é um incapaz. E até, então, dar um tratamento a esse tipo de mulher, trabalhar o emocional e, como a Margot fala, ainda estar preparada para saber que elas podem voltar e muitas delas vão retornar para o lado do agressor por medo, né? Então, são muitos bloqueios emocionais a serem vencidos. Vou falar uma coisa que eu dar a dica. Vou falar o que eu falei pro meu marido assim, eu falei, olha, se eu sofresse abuso, se ele me batesse, eu ia falar assim pra ele, ó, se você me bater de novo, mas eu ia falar bem sério aqui, né? Eu tô falando aqui, ó. Se você me bater de novo, eu vou colocar veneno na comida, mas eu não vou falar quando. Eu ia chegar bem com a cara bem deslavada e falar, olha, eu vou colocar lá o veneno, eu só não vou te avisar quando. Meu Deus, eu penso que essa pessoa ia ficar apavorada, cada copo d'água que ela fosse tomar em casa, ela ia falar, melhor não bater nessa louca, porque essa louca vai me matar envenenado. Aí ela não ia fazer nada contra mim, eu tenho certeza disso. Ou então você me mata. As mulheres estão ouvindo aí, Margot. Então, mas é pra ouvir, mas isso é subvida. Pra você ter uma subvida, ou você me mata, ou então é isso aí que eu tô te falando. Me mata, porque senão eu vou envenenar e você não sabe quando, tá? Aí você para de me bater. Porque às vezes a pessoa, eu tô brincando, gente, mas é que às vezes a pessoa não tem pra onde ir, não tem apoio da família, se vê obrigada a viver com o traste lá na casa, então ela tem que de alguma forma ela tem que se proteger. Eu tô aqui brincando, mas é verdade isso, né? Tem alguma pergunta referente a outro assunto, ou esse assunto, não sei? Referente a isso, o Gustavo disse que viu no metrô, deixa eu só achar. Ó, semana passada eu vi um ato de um homem abusivo agredindo sua esposa no metrô. Tem ninguém faz nada, né? uma pessoa concordando. Omissão, né? Sim. A omissão é crime, né? A Júlia disse que além de ter aumentado o número de violência, a quantidade de denúncias diminuíram, pelo medo de serem pegas denunciando e acabaram apanhando ou sofrendo mais agressões. Então, é uma coisa... Esse é um ponto que tem que ser muito considerado. Nesse ponto eu sou a favor da força feminina, né? Porque por mais que não, quem sofre mais esse tipo de abuso é a mulher mesmo. Até existe isso com homens, mas é um índice muito pequeno. Isso acontece no maior número com mulheres e nas relações homoafetivas também acontece isso. Nas relações homoafetivas entre homens, principalmente. Entre mulher acontece, mas entre homens acontece mais. Esse abuso, né? Então eu acho que, de verdade, a gente tem que parar de prestar um pouco mais atenção, eu acho, na humanidade. Porque essas pequenas nuances onde eu falo que a humanidade está robotizada, né? A humanidade se acostuma com o que é dolorido, né? É impressionante, as pessoas se acostumam com coisa ruim. Ah, mas é normal, né? Todo mundo apanhar é normal. Não é comum, normal não é, gente. Vocês têm que parar de se acostumar com coisas ruins. Quando a gente olha para o mundo de uma maneira ampla, de uma maneira geral, assim, o nosso planeta ele tem tanto recurso, ele tem tanta coisa, ele tem tantas informações que pode tornar você sábio, que pode tornar você forte, que você um indivíduo, que você não precise agredir outro indivíduo para se sentir melhor e que você não precise se deixar agredir
porque você se sente frágil. Quando você busca recursos no conhecimento, tem tanta coisa e fica todo mundo robotizado, padronizado, vivendo sempre as mesmas coisas. Vocês se acostumam com isso. Vocês não cansam disso? É uma pergunta. É porque vive num ciclo de repetição, né? E esse ciclo se torna tão orgânico, tão parte de você, que são comportamentos que você aprendeu, né? E se tornaram parte da tua vida mesmo. Então a pessoa nem sabe viver fora desse ciclo, porque é o ciclo que ela está acostumada, são anos repetindo. E quando ela tenta quebrar esse hábito, esse padrão, geralmente ela volta, né? Porque eu falo até a questão da sobrevivência nossa, do cérebro mesmo, falando não fique aí, quem você já conhece, que é mais seguro. Porque a gente tem um instinto de sobrevivência que é muito grande, então lutar contra esse instinto de sobrevivência é realmente encontrar os desafios e a mudança dos hábitos. O que é aterrorizante não vou dizer que não é. É fácil quebrar um padrão? Gente, não é. Se fosse fácil, estava todo mundo fora do piloto automático. Exatamente. A gente tinha uma sociedade de zumbis, né? Mas acho que tomar consciência disso é o primeiro passo, né? Entender em que ciclo que você está, né? Começar a se observar. Hoje, mais cedo, eu fui lá para participar do programa do Marcelo, né? Do Jornal do Espírito, a gente falando disso. Ele fala muito do observador. Ele sempre fala do papel do observador. E fala o papel do observador é esse. É você começar a interpretar... O que aconteceu com o teu áudio? Eu tô ouvindo normal. Você está perfeita. Tá bom, vai. Então vai. Só vai. Então, peraí. Agora quase que eu saí da live aqui. Interpretar pelo menos o que suas emoções têm a dizer, gente. Primeira coisa mais simples. O povo te pergunta tanto. Margot, como é que eu faço pra evoluir? Margot, quais etapas do conhecimento? Margot, como... Então, é a receita do bolo, né? Que o pessoal quer, né? Observa, tá com raiva porque tá com raiva, tá triste porque tá triste. Tudo você começar a se questionar, entender que raio de ciclo você tá, né? De sabotagem, de padrão de repetição. Inclusive, o meu mentor fala que é muito fácil fazer previsões aqui, porque as coisas se repetem muito. É muito fácil fazer previsão aqui. É fácil para cartomante fazer previsão. Você está falando de ciclo, é igual o ciclo do abusador, né? A gente está falando de abuso aqui agora há pouco. Ele agride, ele ofende, tem até um violentômetro, né? Você estava falando aí, assim, ó, piadas ofensivas, brincadeira de bater, brincadeira de dar tapinha, sabe aqueles dois tapinhas, cara, lá, assim, são tudo ofensivos. Humilhações em público, palavras assim, pejorativas, né? Como eu falei, piadas, tudo isso. Não é só violência sexual, o sexo não consentido. Tem vários tipos de abuso e que a pessoa acha que é tão comum, né? Como você falou, não é normal, mas é comum, e que ela nem mais considera um abuso. Então ela vive presa naquele ciclo. Aí o cara faz, você reclama, ela volta e ele volta no amor de mel, prometendo, jurando amor que nunca mais vão fazer. A mulher volta no mesmo lugar, ela sai de casa na boca. Dessa vez ele vai mudar. Aí o cara muda porra nenhuma. E isso entra em reprogramação mental. Você foi reprogramado para sofrer. Então, é o que eu estava falando, você se acostuma a sofrer. Sofrer vira uma coisa comum. Todo mundo pode sofrer. As pessoas veem a violência na rua, a violência mesmo, assim, de assalto, de morte. Morreu, o ser humano virou estatística. Morreu mais um. Virou estatística. Por quê? Porque é comum. Então ninguém mais sente a dor da humanidade, né? Aí se você parar, sei lá, 1 minuto no dia para se conectar com a dor da humanidade, né? Aí você vai saber que tamanho de dimensão que tem essa dor. As pessoas não fazem isso, né? Porque as pessoas estão muito focadas na própria dor, né? E elas não querem vivenciar a dor do outro, né? Que é o exercício da empatia. Meu mentor fala, e todos os grandes mestres falam, que todos os grandes espíritos vieram aqui para servir. Se você não está a serviço de alguma coisa, você acorda, você não é um grande espírito. Você está lá no ensino médio, no fundamental. Se você quer entrar para a universidade, você quer se tornar um grande espírito, começa a servir. Você tem que estar a serviço de o quê? De algo maior. É assim que você se torna. Tem mais 3 perguntas e estão falando que não estão escutando o áudio. O meu? Da Valéria. Tá vendo? Teu áudio tá ruim. Fala. Qual é a pergunta? É porque acho que eu tô longe, vou ficar um pouco mais perto. Ver se melhora. Tá bom agora. Deixa eu achar.
O JP tá procurando as perguntas. Olha, depois eu tenho que pagar salário ainda. Eu tenho aqui, posso ler, Margot, eu tenho muita vontade de fazer regressão ou até mesmo algum método para entender medos e bloqueios que tenho, mas tenho um pouco de receio. Poderia explicar um pouco sobre esse processo? Eu não faço regressão em uma pessoa antes de investigar toda a vida dela aqui nessa realidade. Se nessa realidade eu não conseguir curar essa pessoa porque ela não, o padrão dela não está sendo identificado, aí eu parto para regressão, e a pessoa que vai fazer regressão comigo não precisa ter medo, porque não é regressão em que você fica inconsciente. O meu mentor é contra isso. Eu desdobro, a pessoa não desdobra. Você vai ficar num estado meio letárgico, mas você vai absorver, porque as informações são a seu respeito, né? Aí só quem já passou que pode falar mais ou menos como é. A Valéria, né? Que passou. O Gustavo foi online, então ele não teve tanto impacto. A Valéria foi pessoalmente, ela teve um outro impacto. Mas em nenhum momento ela ficou inconsciente, não é, Valéria? E nem o JP, que o JP também está aqui, nenhum momento fica. Fica algumas emoções, né? Embora, né, a gente fique ali também, né? É porque a gente acaba fazendo um esforço, né? E acho que assim, esse esforço para querer se conectar acaba atrapalhando também. Então, eu acho que da minha experiência, o que eu posso dizer é mais de se entregar mesmo, porque eu acho que a espiritualidade faz a parte dele, só a própria consciência sua. Você fica naquela luta de querer controlar as coisas, de querer acompanhar, de querer seguir um método, e esquece que existe uma inteligência maior e você está conectado também, né? A sua consciência está ali também conduzindo, mas foi muito enriquecedor, né? Porque a gente ter acesso a esse tipo de informações explica muita coisa. Então, aí só quem tá aí para saber, para falar. Mas o fato é que ninguém entra no estado de inconsciência profunda. Não acontece isso, eu não deixo. O Danilo perguntou se estamos num simulador, como explicar a visita de alienígenas. É tudo dentro de um simulador. No simulador você coloca o que você quiser, inclusive naves alienígenas. É um jogo. Quando você tá lá no videogame, não aparece lá os monstros lá no videogame? É igual. Tem gente querendo saber consulta aqui para regressão. Eita, isso é tudo lá no direct. Mas vamos deixar muito claro que eu não faço, porque você olha pra minha cara e fala assim, eu quero fazer uma regressão. Não, você vai procurar outro médium para fazer isso, tá? Eu sou uma pessoa altamente responsável com isso. Eu só faço regressão em uma pessoa, de novo, se eu não identificar o problema dela nessa realidade, senão eu não faço. E principalmente por curiosidade, piorou. Porque o que a gente chama de vidas passadas são realidades paralelas. Tá acontecendo. A maioria tá acontecendo simultaneamente. E é bem cansativo então, para a pessoa aqui, ó, que faz, eu, no caso. Então, assim, eu vim da doutrina espírita que entendia que tudo obedecia a uma cronologia. Então, se essa vida de 1800 viveu, significa que se passaram mais de 200 e poucos anos, eu que teria nascido aqui. Mas não é bem assim, né? Aí foi que eu fui entender também, e tem cientistas falando disso, né? O Einstein já falava, gente, que o tempo não existe. Exatamente, o meu mentor deu uma live, eu não sei quem é que estava nela, ele te explicando passado, presente e futuro, acontecendo simultaneamente numa estrada, quando uma estrada dos carros. A humanidade não estava pronta para ouvir isso de verdade e ainda não está, viu? Porque assim, buga mesmo. No início bugava, mas como assim? Porque essa linearidade que a gente entende aqui pertence a essa dimensão, né? A gente tem uma história linear. Então, hoje, ao invés, eu não falo mais vidas passadas, por exemplo. Eu falo realidades paralelas, ou você pode falar um pacote de experiência da mesma consciência, onde você, né, a sua mesma consciência, tem a oportunidade de experienciar várias realidades nesse processo de aprendizado. Então, a gente não está só aqui, né? Tanto que a gente não está nem aqui, que eu falo que está sendo transmitido. Eu falo sempre que você não está aqui. Você é um pacote de dados sendo transmitido pela sua consciência que não está aqui, gente. Então, assim, nós não existimos, de fato. Então, ainda tem essa coisa de você sentir coisas que você não sabe explicar por quê. Porque você não está aqui, então, porque está em alguma realidade paralela à sua. Quando eu falo que eu vou para regressão, é quando a gente tenta resolver o problema de uma pessoa que não consegue. Então, vamos ver o que você fez em uma outra realidade que está atrapalhando você nessa. É só assim, nesse caso. E é o que está acontecendo do outro lado, outra realidade está interferindo aqui tudo, né? E vice-versa, né? Aqui é uma realidade de reencontro. Essa realidade aqui, para dizer a verdade, que agora eu não falei isso, mas eu vou falar. Falta 5 minutos.
Essa realidade aqui é uma realidade para você eliminar pelo menos 2 avatares. Você vai ter uma dualidade dentro de você, que é referente a 2 avatares que você já tem. E aí você tem que ver qual deles vai se sobrepor, e aí um dos avatares vai ser desligado. Quando você tiver em congruência com esse avatar aqui e o outro avatar que você está sinalizando, ele também é desligado e você vive nesse aqui. Aí a sua consciência, tendo 2 avatares a menos, consegue se tornar maior e mais plena. É complicado, eu sei disso. A Crislene fala que essas realidades ficam mais claras depois de assistir Dark. Ela falou para todo mundo assistir Dark. Vou logo falando, vou falar o meme que fizeram. Você é que nem Dark, eu gosto, mas não entendo. Achei sensacional. Eu comecei a assistir também, mas eu parei de assistir, mas na época eu não entendia. Porque acho que a história no início, até desenrolar, você fica meio confuso com o roteiro, né? Também. Então, mas aí é que tá, você tem que seguir. Não pode parar, deixa aí, só vai. Que aí depois as coisas vão fazendo sentido. É que nem Síbil, o livro. Bom, meu querido, durmam com essa. Você tem que ser quantos avatares ligados, trate de se agir bem aqui nessa realidade para desligar os outros. Porque se desligar significa acender, né? Então eu tô tratando de ser bem boazinha aqui, porque a Margot disse que eu vou desligar 2 avatares. É isso, gente. Aqui é a realidade de reencontro. Inclusive, quase todas as pessoas que você encontra aqui são reencontros. 98%. Alguma pergunta aí? Essa coisa aí já encontrei outra realidade também, viu, gente? Essa pessoa aí não faz só de não. Vim aqui pentelhar ela de novo nesta dimensão. É, menina, é verdade. A gente tem outra realidade juntas em 2021. Olha ali na frente. E fala que eu sou o mais velho disso aí. E o JP ainda é o mais velho lá em 2021, gente. A minha outra realidade é em 2045, viu, gente? Eu tenho só 3 avatares. 1800 e alguma coisa também, né? Não, mas eu não tô, eu só tenho 3 avatares. Meus avatares já foram, esses aí já foram desligados. Mas das outras, cabeção. É, sim. Meus avatares só tem um em 2021, um em 2045 e esse aqui que vos fala. 3 minutos, não tem perguntas. Ó, 3 minutos, não tem pergunta. Olha, amanhã vocês vão lá pra live da Luísa Brunet. Você que abandonou a live, depois se você voltar aqui pra me ver, achando que a gente ia só ficar no assunto das mulheres, o assunto voltou para os avatares. E onde você estava, você saiu da live. Tá vendo? Ela tá em alguma realidade, gente. Gente, ó, amanhã, vou me despedir aqui. Amanhã, então, às 5h30 no perfil do Gil Santos, a gente vai estar com a Luísa Brunet falando do projeto Mulheres de Lotes. Vou estar lá perguntando para ela, eu representando o projeto. Margot não vai estar, mas nas próximas ela estará, porque ela também faz parte e a gente vai fazer um trabalho muito bonito com essas mulheres. Obrigada, Margot, pelo convite. Beijo no coração e quem tá no grupo de terapia, até amanhã. É nóis. Beijo. Beijo. É isso, gente. Acabou? Vou dar tchau para as pessoas. Tchau, pessoas lindas. Obrigada pela companhia, por uma live que eu só fui. Como eu falei, vocês que vão desenrolando a live, né, durante o processo. E foi isso mesmo que aconteceu. Só essa entrada da Valéria aí que era para falar sobre esse nosso projeto aí. E se vocês conhecerem mulheres, acaba apresentando pra gente inserir dentro do projeto. Ok? E não se sintam envergonhadas caso alguém faça parte desse cenário aí feminino. Tá bom? Muito obrigada. Beijo de todos vocês. Adeus.